Se eu tenho uma mensagem para dar para os contadores em geral nunca se dê por satisfeito. Nunca se dê por satisfeito pela forma que os seus clientes estão, pela forma que os seus funcionários estão, pela forma que a sua vida está acontecendo. Parei de fumar, parei de beber, virei uma pessoa mais séria, mas tudo porque eu fui buscando caminhos, né, de melhorar cada dia. Então é isso. Se a gente não dá por satisfeito, todas as coisas andam. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast e hoje com um convidado mega especial. Aproveitei que ele veio lá de Minas para São Paulo, vai palestrar aqui no evento amanhã e eu trouxe ele para bater um papo com vocês porque ele é uma inspiração no mundo contábil. Eu conheço ele mais ou menos há 1 ano e meio. E sempre estava acompanhando ele ali, e a gente conversou, e eu comecei a conversar com ele. Eu penso numa pessoa humilde, uma pessoa, sabe, que ensina bastante aí os contadores. E ele veio contar a trajetória dele aqui para você, contador, que está aí do outro lado, para se inspirar. Mas melhor do que eu falar dele, é ele falar dele mesmo, o Macedo. Macedo, obrigada por ter vindo até aqui. Eu sei que sua vida é uma correria. Obrigada, viu? Olha, eu que agradeço imensamente a oportunidade, o convite. É um prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha visão, um pouco das coisas que eu já vivi. Vai ser um prazer a gente passar esse tempo aí para poder agregar ao público contadores do Brasil inteiro. Eu vim para São Paulo preparado para o maior frio do planeta Terra. Tá mais calor do que deserto do Saara aqui. Até ontem tava frio, mas segunda-feira fez muito frio. Tava bem frio mesmo, mas começou a esquentar. Esse inverno tá mais... Fajuto. Fajuto mesmo. Ultimamente, eu amo frio, hein? Macedo, mais uma vez, obrigada, viu? E vamos começar te perguntando, por que contabilidade? Me conta por que você escolheu contabilidade, da onde veio isso na sua cabeça. Fala um pouquinho, pessoal. Perfeito, vamos lá. A contabilidade, ela apareceu na minha vida como obrigação e castigo. Como assim, né? Minha família ela tem um escritório de contabilidade que hoje tem 63 anos. Nossa, então, meu avô fundou, né? Meu avô chama Clóvis Macedo, meu pai chama Clóvis Macedo Júnior e eu chamo Clóvis Macedo Neto. Então, o nome aí quando eu falo meu nome por telefone, parece que eu tenho 108 anos, né? Clóvis é um nome de gente mais velha. Mas, então, a contabilidade já está na minha família desde sempre. E eu não sabia que eu iria fazer faculdade de contabilidade, mas a vida foi me levando para esse caminho. Por quê? A gente sempre teve como obrigação só estudar lá em casa, né? Meu pai sempre foi muito firme com isso. Tem que estudar, não importa o quê, mas tem que dar conta das suas obrigações. Só que com 15 anos, né? Eu era bem difícil. Então, eu tomei bomba de matemática na 8ª série. Repeti de ano na 8ª série. E o meu castigo foi, já que você não quer estudar, você vai trabalhar. Então, o castigo foi sair da escola particular e ir para a escola pública. E, além disso, começar no escritório fazendo serviço de rua. Entendi. Então, eu peguei a bicicletinha do escritório e comecei a entregar documentos e ao mesmo tempo que fui para a escola. Hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter tomado aquela bomba, porque me deu a perspectiva, né? Óbvio que na época eu não via desse jeito, sim, mas me deu a perspectiva de ver a realidade das pessoas de uma forma por dentro. Então eu fui para a escola pública, eu tive contato com pessoas que eram completamente diferentes da minha realidade, via, né, pessoas passando dificuldade, batalhando, e para mim as coisas não eram dessa forma, era tudo muito tranquilo, tudo muito fácil. Então eu comecei a dar mais valor. Eu falo, né, não na época, mas isso me ajudou a construir. Então, com 15 anos eu comecei no escritório e consequentemente, como eu já comecei a ganhar meu próprio dinheiro, eu nunca mais larguei o escritório. Tinha algumas vezes que eu fui mandado embora pelo meu próprio pai. Foi 3 vezes. Ele falava, pô, você não pisa mais aqui não. Porque eu morcegava, digamos assim, no trabalho, né? Fingia que ia entregar um documento, encontrava com os amigos, ficava a tarde toda.
Mas, ao longo do tempo, quando eu formei no ensino médio, né, eu já estava por dentro do escritório ali, então foi automático. Fui direto fazer a contabilidade. Que legal. E aí você pegou essa sucessão. Então, assim, uma coisa que eu vejo, Macedo, que os contadores mais velhos têm dificuldade na sucessão ultimamente com os seus filhos. Por quê? Por causa que os filhos querem inovar e os pais não querem, até vou usar um termo, dinossauro. Isso, exatamente. O dinossauro não quer inovação de jeito nenhum. Inclusive, semana passada, uma cliente me ligou e falou assim, Marta, eu estou saindo do escritório do meu pai, a gente está brigando muito, então, para me preservar, eu vou sair, eu quero manter o relacionamento, ele não quer mudar, ele continua com aquela cabeça. E aí? Você teve essa dificuldade? Se teve, como que você passou isso até para quem está ouvindo, né? E aquele pai que o filho não quer assumir de jeito nenhum? Me conta esses dois lados. Olha só, é muito complicado essa relação a diferença de era, digamos assim, né? A era que nossos pais viveram é completamente diferente da era que a gente vive, internet, mecanismo de busca, de acesso. Então, foi muito difícil para mim, porque realmente rola muito estresse, porque os dinossauros da contabilidade, que são os contadores que não gostam da tecnologia, não quer passar por mudança, Sim. eles são muito retrógrados no sentido de falar, não, já funcionou dessa forma até aqui, por que eu vou inventar moda de querer mudar, Sim. de querer trocar e colocar sistemas, só está querendo aumentar custo. Então, no meu caso, foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei um trabalho, né, no escritório. Para quem não sabe, depois que eu terminei a faculdade de contabilidade, eu fui fazer direito, porque eu odiava a contabilidade. E eu falo, não vou ficar aqui nessa empresa velha, vou fazer outra faculdade, vou sair daqui. E não queria a contabilidade. Sim. Então, quando eu fui fazer outra faculdade, eu já estava com esse pensamento, trabalhava ali no escritório porque era a única coisa que eu sabia fazer, a única coisa que tinha, né? E quando isso começou, quando eu comecei esse movimento de vir para a internet, de vir, né, para as redes sociais, eu fui a um evento em São Paulo e esse evento abriu a minha mente de uma forma em que eu vi o tipo de empresa que eu tinha nas mãos. Isso foi em 2019, não tem nem tanto tempo assim. E eu saí do evento completamente maluco, falando, nós vamos chegar no escritório, meu pai foi comigo, nós vamos chegar no escritório e acabar com folha de papel, porque eu vi que não usa mais folha. E meu pai, não, calma, as coisas não são assim, tem que ser devagar. E eu, acelerado demais, eu já sou muito afobado, eu falava, não, tem que ser desse jeito, senão não vai dar certo. E nossos funcionários estão muito aquém, a gente precisa de treinar eles e executar. E aí começou o conflito. Sim. Por quê? Porque você não tem uma bagagem para falar que vai dar certo. Então, você simplesmente chegar e colocar o seu ponto de vista é o caminho para você arrumar conflito. Então, para os contadores e contadoras que estão nessa posição perante o pai, você tem que descobrir qual é o ponto fraco, digamos assim, dessa relação. Por exemplo, no meu caso. No meu caso, eu estudando e percebendo, eu descobri que eu só iria executar o que eu quisesse na empresa desde que eu tivesse resultado, desde que eu estivesse trazendo cliente, desde que estivesse entrando dinheiro. Porque contra isso não há argumentos. Exato. Então, antes de fazer todas as mudanças, primeiro eu precisei de focar em conseguir cliente. A partir do momento que estava entrando cliente, estava abrindo novas empresas, antes de eu fazer esse movimento, nosso escritório, que é um escritório muito antigo, ele abria uma empresa e fechava 3, perdendo cliente mês a mês, porque a gente não estava acompanhando. E quando começou a entrar cliente, eu tive a carta na manga de falar, isso está acontecendo porque eu estou fazendo isso, isso e isso. Para conseguir mais clientes, eu vou precisar de outras coisas. Você está comigo? E aí ele
sim, tamo junto e vamos embora. Então foi uma capacidade de percepção de que eu não ia conseguir na força do meu braço. Sim. Eu ia ter que arrumar uma forma de mostrar, de provar. Então, se eu chegasse antes para o meu pai e falasse, a gente tem que colocar 3 mil reais de tráfego, ele ia rir da minha cara. Sim. Hoje ele já entende a importância de posicionar a marca da empresa para poder aparecer para mais pessoas e fazer a empresa ser mais conhecida. Tudo isso porque eu fui no calcanhar de Aquiles. Primeiro eu fui no que importa. Sim. Então, a pessoa que está nessa situação, ela tem que entender isso. Qual é a forma que ela vai provar? E aí a pessoa pode falar, mas eu fico sem formas de fazer isso. Por quê? Porque para conseguir mais clientes eu preciso de aprovar, né? De ter um dinheiro para o tráfego, de fazer um site, de gastar uma grana. Não. Você tem formas de começar sem gastar. Que seja os clientes que você já tem, pedindo indicação, fazendo... outro dia eu até ensinei para os meus alunos fazerem um projeto de... meio que um cashback. Sim. O cliente que indicar mais clientes vai ganhar desconto, mensalidade. Então, isso induz a pessoa a pensar, nossa, eu vou economizar, eu vou deixar de gastar com contabilidade se eu indicar? Eu já indicava de graça. Imagina ganhando. Então, isso faz com que você... Aí entrou o primeiro cliente e você já começa, olha, tá tendo resultado, mas para ter mais rápido, eu preciso que a gente sente aqui e separe uma grana para estratégia. Porque fazer as coisas pelo braço... E eu tentei, né? Eu tentei fazer isso. Chegava lá no terceiro andar do meu escritório, era todo documentos, né? De 1993, 94. E eu vou mandar tudo pro lixo. Aí meu pai e os funcionários mais antigos, meu Deus do céu, não, mas e se precisar dessa papelada? O negócio estava lá com aranha, tinha 20 anos. Né? Então foi uma construção, foi difícil, mas hoje a gente chegou num ponto em que se eu falar uma determinada coisa e esse é o melhor caminho, não é questionado mais, justamente pelos resultados anteriores. Entendi. Mas foi um longo trabalho. Então, e para os pais que estão nesse limbo, né? Porque muito pai também não sabe nem se o filho quer direito. Exato. Né? Não sabe, será que meu filho, será que a minha filha quer de fato essa empresa, esse escritório? Então, falta clareza dos dois lados, essa falta de comunicação. E nós, contadores, eu acho que a gente sempre teve esse problema, falta de comunicação com os clientes, com os funcionários, né, quando é um grupo familiar, sempre teve. O cliente, por que o cliente, a maioria dos clientes do Brasil, né, hoje é cada vez menor, mas ainda é muito assim, vê um contador como um mal necessário, um cara que eu sou obrigado a pagar, porque senão a empresa vai ter problema. Isso acontece pela falta de comunicação, que sempre aconteceu. E hoje, com as tecnologias, com a facilidade que está tendo de comunicação, de WhatsApp, desse tipo de coisa, os empresários estão vendo a importância, mas ainda tem uma certa pecha de precisava de pagar isso tudo para uma contabilidade. Então, a comunicação é o ponto principal. E porque muitas vezes o pai fica só esperando o filho tomar uma atitude e não pergunta. Sim. Né? E não toma a dianteira da situação. E esse é o papel principal de um pai. Não só para ensinar os princípios, os valores, mas se está lá na profissão, você também tem que direcionar a pessoa e não simplesmente, deixa eu ver aqui onde que isso vai dar. Porque com o tempo isso causa conflito, briga familiar. Um vai virar concorrente do outro. Sim. Ou sair da área, vender o escritório para outras pessoas. Eu conheço, né? Muita gente que saiu, aconteceu esse caminho, fez faculdade de ciências contábeis, foi trabalhar com o pai, não deu certo.
Acabou. E aí foi ter pet shop, sabe? Coisas fora da área. Mas você falou algo bem interessante que... E sabe que é engraçado que o pessoal que passou por aqui não falou sobre isso. Sobre, primeiro, entre fatos, né? Não tem argumento. Isso, resultados, né? Resultados. Então, você foi lá e falou assim, olha, aqui está o resultado, então você vai ter que fazer. Mas qual foi a sua ideia, por exemplo? Porque você já vinha ali dentro do escritório. E aí, qual que foi a tua ideia? Falou assim, putz, preciso vender. Preciso fazer alguma coisa. Perfeito. Me diz, por que te despertou isso? Perfeito, obrigado. Obrigado por essa pergunta. Eu gosto muito de falar sobre isso. O que aconteceu? Eu tô com minha esposa já tem 15 anos. Eu tenho 30, né? Então, vocês começaram a namorar com 15 anos. Exatamente. Então, né, desde jovem, muito novos. Então, eu sempre já ganhava um dinheirinho ali, mas eu precisava de crescer. Sim. Então, quando a gente noivou, eu precisava de ganhar mais dinheiro. Sim. Né? E qual que era a minha remuneração no escritório? Minha remuneração no escritório era um salário mínimo e meio e comissão por cada cliente que eu trouxesse. Então, é 30%, né, do que o cliente... Eu trouxe o cliente, eu recebo 30% do que o cliente pagar para o escritório. Então, a única forma de eu crescer, de eu ganhar dinheiro para poder casar, para poder ter uma condição, seria captando cliente. Senão, eu ia ser um eterno funcionário do meu próprio pai. Sim. Né? Sempre à sombra, até pela questão de ter o mesmo nome. Isso sempre foi uma questão para mim, no sentido de que eu não sou eu sou o filho de alguém. Sim. Eu sou o neto de alguém. Então, foi isso que me despertou, porque eu queria casar. A minha esposa, ela formou muito jovem, né? Com 23 anos, ela se formou médica. Então, ela já ganhava 10 mil vezes mais que eu. E eu precisava de dar meus pulos, digamos assim. Então, foi essa necessidade que eu tive para poder começar a ir atrás de clientes. Senão, eu não cresceria. E com isso foi, né, cliente atrás de cliente, 30%, foi crescendo. Aí, quando nós casamos, eu não conseguia pagar uma funcionária. Aí foi melhorando, agora eu consigo. A gente foi numa construção ao longo da nossa vida. E, por conta disso, eu sempre fui também comunicativo. Então, isso já era um ponto forte. Aí eu tenho que usar esse ponto forte para uma coisa que vai me dar dinheiro. Né? E aí foi que eu comecei a captação de clientes. Nesse meio do caminho, eu fui para a área educacional, né? Mas tudo começou por causa de conseguir clientes. Para captar cliente. Para captar clientes, para eu conseguir dinheiro, para eu me casar e crescer na vida. Exatamente. E sair e falar assim, não quero ficar na sombra do meu pai, eu quero crescer. Nessa questão de captação de cliente, então você já tinha lá o plano que eu ganho 30%, então você começou a correr atrás de clientes de tudo quanto é jeito. Indicação, tal. Qual foi o estalo da internet? Porque você faz um trabalho muito bacana no Instagram. Óbvio que hoje o seu Instagram está bem voltado para os contadores. Me explica também essa transição. Mas qual foi o estalo assim, vou usar a internet? Perfeito. Foi num momento que estava todo mundo começando a utilizar a internet para vender. Então, antes o Instagram era só, né, um diário de fotos, de viagem, de comida. E as pessoas começaram, de fato, a utilizar o Instagram para venda. E aí, o que aconteceu? A minha esposa, ela sempre vinha a São Paulo para a pós-graduação dela. E eu ficava em casa, né? Esperando, e ela viajava para estudar. E aquilo me incomodava, porque eu pensava, a minha esposa está correndo atrás, ela está estudando, está se... Né, tá avançando e eu estando atrás. Se especializando e eu aqui. Né, parado, sem fazer nada. E ela viajava, eu bebia demais, enfim... E aí, nesse sentido, um dia ela veio pra cá e me ligou e falou assim, eu tô num restaurante e você não vai acreditar quem tá aqui. Eu falei, quem? Ela, um médico tal. Um
médico famoso. E eu, legal. Mas ela falou com tanto entusiasmo que eu falei, deixa eu ir pesquisar quem é, para eu ter assunto com ela também, né? E aí eu fui seguir o rapaz, e no dia, e aí é isso que é Deus entrando nas coisas. E aí, no dia, na hora que eu fui no perfil do médico, ele estava indicando um perfil de marketing. E automaticamente eu comecei a seguir o médico e o perfil. Do marketing, do marketing. E aí eu comecei a fazer o curso de marketing. E eu vi o seguinte, meu Deus do céu, esse universo é sensacional, eu vou usar ele para conseguir clientes. E aí eu fui para a internet. Só que eu fui para a internet de uma forma em que eu chamo isso hoje de conteúdo contábil de mãe. Sim, que é o conteúdo que ele é tão ruim, mas tão ruim que só sua mãe curte, né? Porque eu fazia os posts e era só minha mãe e minha esposa mesmo que curtiam, né? E o que eram os posts? Eram as regras, entenda as regras para receber o FGTS. Quais são as atividades permitidas pelo MEI? E aí eu falava, mas não está funcionando. O que está acontecendo? Por que não está funcionando? E aí eu comecei a perceber e cada vez mais estudar o marketing, e eu percebi que aquilo não conectava. As pessoas que estavam vendo fotos de comida, de hotel, de viagem, automaticamente no Instagram começar a ver regras para o FGTS, ninguém liga para isso. Então eu dei uma virada e automaticamente comecei a falar de uma forma mais eloquente e descontraída sobre a contabilidade. Então, eu fiz primeiro duas coisas. Eu entrei em vários grupos de marketing, porque eu percebi que estava todo mundo vindo para a internet e esse pessoal ia precisar de uma estrutura empresarial. Então, eu entrava nos grupos e começava a conversar, a criar vínculo, porque em algum momento eu ia poder falar que eu era contador. Isso. Então eu sempre achei péssimo, as pessoas entram no grupo e falam contabilidade. Não, eu fazia amizades primeiro, falando sobre marketing, falando o que você acha. Você acha que esse post funciona? Não, meu assunto é muito chato. Quem gosta de contabilidade, gente? Nem eu que sou contador não gosto. Então, isso foi... Hoje, os maiores clientes da minha empresa são daquela época. Pessoas que começaram pequenininhos e hoje vendem milhões na internet. Porque... Você conheceu nos grupos. Conheci nos grupos. Então, isso... E o digital, ele é uma cascata. Então, um produtor digital que virou meu cliente indicava... Participava de uma mentoria e indicava para mais 20 pessoas. E, automaticamente, isso foi... E, ao mesmo tempo, eu acho que a naturalidade com que eu falava sobre contabilidade foi o que chamou a atenção das pessoas. Então, isso fez com que eu voltasse para o meio contábil, mas de uma forma em que o empresário gostasse de ver, gostasse de ouvir. Porque esses termos técnicos de contador que fala difícil, é coisa de dinossauro da contabilidade. Então, aí sim eu comecei a ter resultado. Aí sim eu comecei a ter relevância e foi empresa atrás de empresa. Porque é de fato é uma pirâmide. Sim. Uma pessoa indica outras três, que indica assim outras vai. e assim vai. Show de bola, muito legal. Macedo, olha só, você está contando que você começou a se relacionar com as pessoas. Então, assim, olha só, gente, que interessante. Ele entrou no Instagram, foi aprender sobre marketing, aí ele entendeu que ele se relacionando nos grupos sem ser chato, sendo interessante, interagindo, ele foi conseguindo clientes desse jeito, tanto é que os maiores clientes dele hoje veio desses grupos. As pessoas pensam, então assim, eu sou uma agência de marketing, as pessoas pensam que é o seguinte, eu contrato lá a DPG arruma meu Instagram, faz os postzinhos lá no Instagram, ou o site, e eu vou sentar aqui no meu escritório e vou vender adoidado. Você está provando aqui pra gente que não é assim que funciona.
Ele faz um trabalho de alcance, mas isso não quer dizer que as pessoas vão de imediato levantar a mão para você. Você tinha essa ciência sobre... Você tinha essa visão ou não? Você achava, não, eu vou entrar, vou colocar um Instagram e vai começar a bombar? Ou pelo fato de você ter ido estudar, você percebeu que não era assim? Como que foi isso? Porque eu vejo que muito contador acha que vai colocar um site no ar, vai colocar um Instagram no ar e vai começar a bombar, acontecer. Me explica sobre isso. Perfeito. Realmente, os contadores acham que simplesmente é contratar, Sim. colocar um dinheiro em tráfego e aí as coisas vão começar a funcionar. Sim, é isso. Só que eu sempre tive a completa ciência de que isso não funcionaria, e não funciona mesmo. Por quê? Porque as pessoas, elas buscam personalidade. Então, como eu fiz uma base de estudo muito amplificada antes de começar, eu já fui sabendo o que funcionava e o que não funcionava. Principalmente vendo pessoas de outras áreas, o que elas faziam na internet. Então, o que eu... tem uma frase que eu não esqueço ela nunca, desde que eu comecei a estudar, que foi a seguinte: as pessoas, elas não compram produtos ou serviços. Elas pagam por relacionamentos, histórias e encanto. Então, contabilidade por contabilidade tem em qualquer lugar. Se você quiser comprar uma calça jeans, também vai ter em qualquer loja. Mas você compra as coisas com as quais você se identifica. E quem é que se identifica com uma marca de um escritório de contabilidade? Então, por mais que você tenha que ter o seu posicionamento, você precisa de estar lá. É você que vai vender. Né? As pessoas, os contadores, eles cismaram de separar eles da empresa deles. E nós somos a nossa empresa. Então, se uma coisa não está ligada à outra, a pessoa não vende. Se ele faz o perfil, contrata e utiliza isso para impulsionar, ah, Macedo, mas eu contratei a DPG, mas eu não sei falar. Eu também não sabia, não. Eu demorei 8 meses para aparecer minha cara. 8 meses só escrevendo no Instagram, porque eu tinha vergonha. E olha que você é comunicativo, hein? Eu tinha um corredor na minha casa e eu andava ele 25 vezes gravando o mesmo vídeo até eu achar que ficou perfeito. Só que eu comecei a ver que as pessoas não ligam para esse tipo de coisa, né? A pessoa tem que estar com a iluminação perfeita. Ninguém liga para isso. As pessoas querem a real. Isso, a realidade. A forma com que você fala, a forma com que você atende seus clientes. É isso que vai chamar a atenção. Então, o que eu diria para qualquer contador e contadora é que se você está fazendo, se você contratou e não está tendo resultado, o problema não está no que você contratou. Está em você de não saber utilizar isso de forma com que se impulsione. Né? Entendi. Uma coisa não funciona sem a outra. Sim. E você também percebeu o seguinte, que por mais que o cara na internet levantasse a mão para você, que acontecia? Você teria que vender. E aí começava uma outra parte da venda. Então, primeiro você se relacionava, tinha esse namoro com o cara, mas se você não... Você teria que começar uma outra parte, que era a parte da venda. Me explica... Você entendeu isso também. Perfeito. Me explica aí como que foi essa parte da venda. Porque uma coisa foi o Macedo começar lá a se relacionar, entrar no grupo, aparecer no Instagram, falar da contabilidade de forma suave e tal. Aí, beleza, o cara... Opa, esse cara pode me ajudar. Macedo, vamos conversar. Sim. Porque eu acredito que não foi com todo mundo que você fechou. Não foi com todo mundo que levantou a mão para você que você fechou. Como que foi isso para você também? Perfeito. Eu tenho até hoje uma dificuldade muito grande de venda num processo repetitivo. Então, o que eu fazia? Eu tentava, e funcionou bem, ganhar o cliente na pessoalidade. Uma forma de que... Eu falo de uma forma tão natural que ele confia em mim. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Uma vez, um dos primeiros clientes até hoje, né, é minha cliente até hoje, ela e o marido, que eu fiz uma reunião. Ela falou comigo, olha, me procurou pela internet, eu quero marcar uma reunião e tal. Eu falei, claro, estou à disposição. Eu sempre fui a pessoa quando chega é ser direto em mim. Né? E aí eu falei, vamos marcar, quer para amanhã? Tá, bora. Cheguei lá
Ela falou, me explica como é que funciona, né, a abertura de uma empresa. Eu falo, olha, abertura de empresa é desse jeito, precisa do certificado digital, o imposto no início é esse. Por que é no início? Porque quanto mais você ganhar, mais o governo vai te roubar. Falando essas pequenas brincadeiras para a pessoa ir se sentindo à vontade. Sim. E aí eles, né? E aí a pessoa ri, é mesmo. Nossa, a gente não pode ganhar dinheiro que o governo quer morder. Tá, e você tem mais alguma dúvida? Tem. Quanto que custa o seu serviço? Uhum. Né? E aí, automaticamente, eu falava assim, olha, o meu intuito, eu sempre falo isso, né, até hoje, o meu intuito, não, né, você que vai abrir uma empresa, você não tem aquele dinheiro para investir. O meu intuito é que a gente cresça junto. Então, se o meu intuito é que a gente cresça junto, não compensa para mim eu abrir a boca, e eu vou desse jeito, abrir a boca e pedir lá um salário mínimo, porque eu sei que você está considerando outras opções. Então, a minha proposta é, os primeiros 6 meses a gente pode fazer X valor. Uhum. As coisas começarem a melhorar, a gente senta e conversa. Uhum. Eu sempre trato com o cliente muita proximidade. Uhum. Então, você vai ter o meu contato pessoal. Uhum. Eu não tenho frescura quanto ao horário. Né? Tem cliente que me manda mensagem às 4 horas da manhã. Eu não respondo, óbvio, nem vejo. Sim. Mas ele tem essa liberdade. Né? Você vê, você vai lá responder para ele. Exatamente. Tá né? Não tenho essa questão. E isso faz com que as pessoas... Não, gostei do seu jeito, da sua, né, de ser direto. E aí eu lembro que essa moça, a Cláudia, uma arquiteta, ela até aqui perto de São Paulo, Guarulhos. Uhum. E olha que você estava lá em Minas, hein? Isso, exatamente. Uhum. E ela falou, beleza, Macedo, a gente vai querer fechar sim. E por essa conversa aqui, tem algum valor? Você cobra? Eu falei, por quê? Aí ela foi e falou assim, é porque um contador, eu procurei um contador, e só para conversar, só para me escutar, ele pediu um salário mínimo. Aí eu falei, eu nunca tinha visto isso. Mas de forma alguma, se eu tô conversando, é para que a gente possa... Começar um relacionamento. Isso, eu não vou te cobrar pelo... Né? Não, de maneira nenhuma. Eu até gosto de conversar aqui, bater papo, contar caso. Então tá. Aí, na mesma hora que ela me falou isso, na minha cabeça já faz assim, conteúdo. Uhum. Então aí eu já pego e já falo, você tem uma empresa, você quer abrir uma empresa e estão te cobrando até para conversar? Não, isso não é uma forma que um contador tem que apoiar uma empresa que está se abrindo. Pode marcar comigo aqui, agendar meu telefone pessoal. Né? Nos posts antigos tinha meu WhatsApp lá, pessoal. Uhum. Hoje eu não posso pôr mais, né? Mas era isso o tipo de coisa. Nesses grupos de marketing, inclusive, Marta, um dos grupos que eu participava tinha um ranking. Então, se você fazia um negócio dentro do grupo, eles te davam uma avaliação. Tinha um prêmiozinho lá. Isso, aí eu tinha uma avaliação, eu devo ter print, que era a moça falando, eu fui respondida dia 25 de dezembro, 12:30. Porque eu vi né? Porque eu vi a mensagem, eu tô com o celular na mão, mexendo, eu fui lá e respondi ela no dia do Natal. É isso aí. Entendeu? Então ela falou assim, não, foi super ágil. Esse é o tipo de coisa que faz com que as pessoas se conectem. Então eu sempre fui vendo também muita coisa do que eu não gostaria de repetir. Uhum. Então, isso desse contador é muito bacana, isso eu já não acho legal. Uhum. E aí eu fui me adaptando. Uhum. Entendeu? E foi, nossa, bem legal, bem legal. Você falando isso me lembrou de uma história em final de 2022. Foi 2022. Eu tava procurando me trocar de como que é? Ortomolecular. Eu estava nesse processo de emagrecimento e tal. E eu moro aqui na Lapa e tem Barueri, onde inclusive vai ser o evento amanhã, né? O meu ortomolecular lá em Barueri. E daqui para lá, durante o dia, rancho, o trânsito é muito ruim, é perto, mas durante o dia a gente tem que atravessar a marginal e é um inferno aquilo. Eu estava de saco cheio. E eu tinha passado o ano de 2022 todinho indo lá para esse ortomolecular. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais para lá. Não por ele, era um médico super bom, mas eu quero perto da minha
minha casa. Cansativo, 26 de dezembro. né? Eu falei assim, eu ficar toda vez ter que... E os horários que ele tinha, era tudo horário de rancho, atravessar a marginal, não tô afim. 26 de dezembro, eu vou no Google e coloco assim, médico ortomolecular, na Lapa. Aí eu pulei os anúncios, porque a gente tem mania de pular anúncio, e vai lá embaixo no orgânico. Aí cliquei e vi lá, doutora Shape. Cliquei e olhei o Google, o negócio dela, 1000 comentários, nota 5. Eu falei, deixa eu ver esses comentários. Essa doutora é maravilhosa, blá, blá, blá. Aí entrei no site, chamei no WhatsApp, na esperança assim, vou chamar no WhatsApp, mas como é férias, né? Geralmente médica de férias, em janeiro eles veem a mensagem e me vê. Mas eu mandei assim, 5 minutos depois, oi, tudo bem, tudo? Aí eu falei, é um robô? Alguém que tá falando, não, aqui é a secretária, não sei o quê. Aí eu falei assim, expliquei que eu queria marcar uma consulta. Ela falou assim, olha, tem vaga para amanhã, dia 27. Você senta comigo? Não sei, a consulta é R$800. Você quer vir? Aí eu, tá bom, vai. Eu falei, 26, 27, já quer me atender, eu vou lá. Pois bem, fui lá, chegando lá, fechei um tratamento caro pra caramba, aquele tratamento. Não deu certo porque eu não tive vergonha na cara. Porque a pessoa tem mania de falar, né? Culpa da agência, culpa do médico. Não, culpa minha porque eu tive vergonha na cara mesmo. E aí fechei com ela, enfim, aí fiquei pensando, né? Olha que interessante. E a médica é super boa também. Olha que interessante, como tudo vai ligando. Primeiro eu encontro... Aí o que eu fiz? Depois que eu marquei a consulta, eu falei assim, eu nem vi quem é essa mulher, deixa no Instagram dela. Fui no Instagram e vi que a mulher atendia vários artistas. Falei, nossa, os artistas vêm tudo aqui na Lapa e tal. E falei assim, nossa, que legal, comecei a seguir ela e tal. Aí você vê que interessante, né? Dia 26, eu chamo, na esperança de que não ia ser, mas logo em seguida a secretária me atende, marca para o dia seguinte, ela me atende. Para você ver como que... Aí eu vou no Instagram dela, aí afirma, vi lá os comentários no Google e tal, aí afirma tudo aquilo que eu vi e tal, e você faz todo esse jogo, e ela me atendeu, a secretária é super atenciosa, ela é uma médica também super atenciosa, e eu acabei fechando um pacote grande. Para entender que todo serviço que requer cuidado, requer relacionamento, medicina, confiança tal, é desse jeito que você está falando. Então, assim, você vê, olha o que você está falando. E eu já ouvi o contador falando assim, deu 6 horas, se um cliente me chamar, ele vai ficar lá esperando que eu jamais responder. Eu falei assim, como que pode uma coisa dessa? Sim, isso é comum, você vê, eu acho, eu fico assim, gente, esse povo não bate bem da cabeça. Mas, enfim, não vem nem ao caso mais, né? Porque, infelizmente, mas vocês viram o que o Macedo falou, gente? Todo esse trabalho que ele tem feito, que ele faz... é do relacionamento, ele usa a internet para expandir isso. E é esse trabalho que fez. E qual que foi a ideia de você começar a falar para contadores iniciantes, ensinar o pessoal, porque a gente sabe que realmente a prática é totalmente diferente da faculdade, em todos os ramos, não é só na contabilidade, qualquer ramo, eu acho que até na medicina, né? Sei lá Medicina não sei, porque é uma coisa mais técnica, enfim. Mas... qual que foi essa ideia? Assim, vou começar a falar, ter meu produto educacional. Perfeito. No meio desse processo todo acontecendo, né, de eu indo para a internet, captando clientes e fazendo amizades, eu comecei a ver que tinha mais público quando eu falava sobre a faculdade. Por quê? Porque eu comecei a ter um problema na minha empresa, que é todo mundo que eu ia contratar, eu falava, você está em qual período? Estou no 7º, estou no 6º, estou no último período. Você sabe escrever num livro de registro de empregado? Não sei nem o que é isso. E aí eu contava esses casos, né, no meu story, no meu Instagram. E aí vinha muita gente vendo, falando, realmente a faculdade não ensina. E aí eu gosto pouco de falar, né? E aí eu falava, realmente, a faculdade eu fiz. Aí eu comecei a contar a minha história. Eu fiz a faculdade, eu tomei bomba de matemática, né? Aí no 3º ano, eu larguei porque eu não ia passar de física. Então eu fiz pelo Enem, tirei o 3º ano pelo Enem. O meu professor de física, inclusive, falou comigo assim, você vai herdar o escritório da sua família e vai quebrar em 5 anos. E assim, errado ele não estava, né? Até pelo jeito que eu era adolescente. Mas... depois que eu entrei na faculdade, eu fiz a faculdade que era para ser 4 anos, eu fiz em 5. Porque eu repeti o 4º período 3 vezes seguidas. 3 vezes seguidas o 4º período. Minha turma passava e eu ficava. Passava e ficava. Por quê? Porque eu ficava, assim, enojado, digamos assim, porque eu já trabalhava, eu já tinha 8 anos de escritório. Você vê que não tinha nada a ver. E tudo que eu fazia no meu dia a dia, eu chegava na faculdade, isso aí? Faço nada disso, não. Quer mexer na calculadora financeira? Quer contabilizar ativo biológico? Que isso?
nada disso. E aí eu falava, quer saber, vou pra aula nada, eu vou pro bar. Vou pra aula não, vou pro, né, jogar bola, enfim, não ia. E tomava pau de falta. Sim. Então, hoje eu teria feito diferente, mas enfim, né, também... Foi, né? Experiência. E aí eu via que não fazia diferença. Então eu comecei a contar justamente o meu caso. Ó, eu não levei a faculdade a sério. Obviamente eu tive a facilidade de já ter um escritório para trabalhar. Se eu precisasse arrumar um emprego, eu tinha... Se lascado. Mas... Então eu comecei a contar esses casos. Fui contratar uma pessoa, veio um currículo e o currículo podia estar melhor nesse sentido. Só que no início a gente não tem uma escala grande, né? Eu tinha 950 seguidores quando eu comecei. O que acontece? Eu mesmo comecei a enviar perguntas para mim. Sim. Né? Então eu mandava lá 10 perguntas, respondia. Só que aquilo não tomava uma proporção muito grande. Por que não? Né? Porque a internet funciona assim. Para viralizar, você tem que ser cancelado ou falar né? Ou falar muita besteira, exatamente. né? Você ter um humor Isso, assim... um humoraço. As pessoas gostam disso. Não viralizar eu falando de contabilidade. Sim. Entendeu? Então, só que o que aconteceu? Eu, nesse processo, eu comecei a ir em páginas de contabilidade. Então, eu ia lá na contabilidade da depressão. E aí tinha lá 180 mil seguidores. O que eu fazia? Mandava perguntas para mim. Eu mesmo respondia da mesma forma que eu falo, que eu respondo. Ia lá no perfil, abria a última postagem e eu falava assim, todo mundo que curtiu aqui a postagem do Contabilidade Depressão é o público que eu quero. Eu ia lá e no perfil pedia para seguir, curtir a última foto. Automaticamente a pessoa falava, o que é esse rapaz aqui que nunca vi na vida me curtindo? A pessoa entrava no meu perfil, via que eu estava falando sobre contabilidade e ela me seguia. Eu fazia isso todos os dias por 2 horas. A minha meta era conseguir 20 seguidores por dia. E aí minha esposa ficava, sai do seu celular. E eu ficava, não, é meta. 20 seguidores por dia, em tal data eu vou ter tantos. Beleza. E fazendo isso todos os dias. Aí eu comecei a pensar, como é que eu posso expandir isso? Aí eu mandei uma mensagem para a página. Quanto vocês cobram para fazer uma postagem? Aí eles me deram o valor lá. Aí eu falei, mas o que eu posso fazer? O pessoal fala que sorteio não funciona, né? Aí eu falei, já sei. Eu vou sortear uma coisa que só contador vai querer. Calculadora financeira. Pus para sortear a calculadora financeira. A pessoa tinha que me seguir. Aí comprei lá R$300 a calculadora. Aí vinha aquele caminhão de gente, né? Por causa do perfil. Sim. E aí eu comecei. Aí as perguntas começaram a vir automaticamente. Eu já não dava mais conta de responder as que eu mandava e as que pessoas mandavam. Quando eu tinha lá para os 4.000 a 5.000 seguidores, que isso já é muita coisa, o pessoal fala, é muita coisa. Já é muita gente. Aconteceu uma coisa que é, de novo, Deus na minha vida. O Gabriel Rabelo, um belo dia, postou: pessoal, vocês conhecem alguém que tem escritório de contabilidade? E nessa época eu ainda não aparecia o meu rosto. Só que eu estava em Guarapari, abri o celular e falei: pessoal, vocês que gostam aqui do que eu estou respondendo e tal, vai lá no perfil do Gabriel Rabelo e me indica. Na hora, né? Eu tava ali e tal. Na hora. Todo mundo foi lá. O Gabriel foi e me mandou uma mensagem. O pessoal te indicou bastante aqui. Aí eu respondi: claro, aí eu pedi. E aí ele falou: pô, legal e tal. Você topa dar uma aula pra mim? Eu falei: claro, vai ser um prazer. Aí o Gabriel fez todo o processo lá das aulas do MEI. E eu dei a aula para ele e foi um sucesso estrondoso. Né? A aula foi porque eu falo assim de uma forma mais descontraída, legal. Esse jeito mineiro de falar.
E aí foi assim, as coisas. Aí, depois que o Gabriel me marcou, né? Toda vez que ele marcava, eu ganhava 3 mil seguidores. Sim. E aí uma coisa puxa a outra. Aí eu conheci o Fabiano Azevedo. Uhum. E aí o Fabiano Azevedo, uma das melhores pessoas que eu conheci na internet, ele me convidou para o podcast dele junto com o Gabriel em Maceió. E aí eu cheguei em Maceió e eu falava, meu Deus do céu, eu saí lá de Minas Gerais. Eu nem gostava de contabilidade, agora eu tô aqui num podcast falando de contabilidade. Meu Deus! E aí isso como é que fala? Me dava mais vontade. E aí o pessoal pedindo, me ensina a prática, então, já que você fala tão mal da faculdade. E eu falo bastante mal de faculdade não ensina nada. Só o pessoal fica lá 4 anos perdendo tempo. O conteúdo da faculdade... o conteúdo da faculdade podia ser resumido em 1 ano. Uhum. Aí eu lancei, né, o meu curso. E aí, de lá para cá, são 105 escritórios inaugurados, graças a Deus. E mais de 1.200 pessoas justamente aprendendo... Dia a dia. Porque eu sempre também tive o cuidado... O cuidado, não posso dizer essa palavra, porque não é muito bem cuidado. Por quê? Porque para ensinar a abrir uma empresa, eu ia lá e abria uma empresa no meu nome. Então eu dava aula com meu CPF, meus dados, tudo. Eu até vi esses dias que você... Esse tempo atrás você colocou a notificação que chegou lá para você. Isso. Então eu mostrava de fato. Fui abrir, deu esse erro. Aí saiu o CNPJ, emitia a nota fiscal, tudo mostrando. O passo a passo, de fato. Enquanto que uma pessoa que está... deixa eu fazer uma grana aqui vendendo curso. Grava, mas daquele jeito... Bem sem vergonha. Daqui a pouco você tem que pagar a hiper blaster mega mentoria de tantos mil pra eu te dar um pouco mais. E eu sempre odiei isso. E aí... Que você foi. Show de bola. Agora, a pergunta, mas é o seguinte, por que você não fez isso para os empresários? Aqui, Marta Sincera entrando em ação. Agora, a Marta Sincera. Porque assim, hoje o que eu vejo? Hoje eu vejo muito contador querendo falar para outro contador, tá? Não sei se você percebe isso. E, às vezes, você vê assim, até cliente nosso fala assim, Marta, eu tô pensando em falar para o contador assim, mas você não estabilizou nem seu escritório ainda, pelo amor de Deus, enfim. Por que você não fez isso para outros empresários? Ou para o nicho que você queria? Por que você não fez esse movimento de curtir? Tudo que você explicou dá super certo. Por que você resolveu pro contador e não para outro empresário? Porque o que acontece? Para o contador, a demanda era maior naquele momento. Entendi. Então, era uma oportunidade de negócio até eu focar nisso para poder construir uma base sólida de público, de pessoas que me acompanham, que me seguem. Porque se eu fosse fazer isso antes de ter resultados comigo e com outros contadores, se eu fosse direto em empresários, eles iam falar, mas quem é esse que é lá do interior de Minas? Quem é esse? Depois desse processo todo, um empresário que chega, ele já fala, esse cara é contador de fulano, ele, além disso, tem alunos. Então, eu já ganhei muitos clientes. Por quê? Porque além de ser contador, sou um produtor digital. Então, eu entendo. Macedo, eu comprei um curso, eu recebi uma nota de comércio e uma de serviço. Por quê? Eu sei por quê. Entendeu? Eles colocam como e-book para poder pagar. E aí, eu sei explicar de uma forma em que a pessoa fala... Legal, esse cara sabe. E se eu tivesse feito antes, empresários venham aqui... Eu ia ser só mais um, entendeu? Show. Entendeu, gente? Pensar... eu percebi aqui, Macedo, que você é um cara que pensa muito em estratégia. E é obstinado. Então, assim, quando você pega uma coisa que não estava falando antes de começar o podcast, ele perdeu peso. Ele perdeu bastante peso, perdeu 10 quilos aí, porque é um cara obstinado. E quando ele decidiu que ele ia pro digital e ia fazer acontecer, ele fez. Parabéns, Macedo. Obrigado. Olha, muito legal. Macedo, nesses anos, a contabilidade são 68 anos. 63. 63 anos. 63 anos de contabilidade aí, vindo do seu avô, seu pai, para sua mão. Olhando para o futuro, provavelmente seu pai está com você ainda lá no escritório, está trabalhando contigo lá no escritório. O meu pai, ele vai, claro, né? Ele tá por dentro da operação e tudo, mas ele não fica muito no escritório. Sim. Ele já fica
já mais tá se aposentando, viajando, cuidando das mais coisas dele. tranquilo. Você que assumiu lá, o escritório está nas suas mãos. Não 100% também. Algumas decisões eu peço a opinião dele, né? E assim vai. Isso. E assim, normal, natural, que daqui a alguns anos você acaba assumindo isso. Olhando para o futuro, assim, e a internet cada vez mais está mudando, né? Você vai percebendo, o algoritmo muda, a concorrência fica acirrada, a gente O Instagram não entrega. E tanta coisa. Então, assim, a gente sempre tem que. Não adianta que o contador, você sempre vai ter que. Não adianta achar que é só ir para a internet, você sempre vai ter que estar inovando. Não só a contabilidade, mas qualquer tipo de negócio. Olhando para o futuro, você acha que a contabilidade. Eu sei que a contabilidade não vai acabar, que isso é balela, enquanto for uma profissão regulamentada. Quando não for regulamentada, aí sim vai ter que... Eu escuto que a contabilidade vai acabar desde que eu entrei na faculdade. Exato. Né? Então, pronto. Isso aí, a gente já sabe que isso não vai acontecer. Mas para o futuro, você acha que é uma profissão, é um negócio bom? Quem está começando agora, quem está aí nos seus 3, 4 primeiros anos do escritório em si, tem futuro? E se tem futuro, o que essa pessoa tem que fazer? Olha, eu me atrevo a dizer que a contabilidade é um dos melhores cursos para quem está entrando agora, vai escolher uma faculdade agora. Porque a contabilidade ela não tem barreiras de mercado, ela não tem barreiras regulamentatórias de Estado, de autorizações, e a escalabilidade é infinita. Então, se eu tivesse começando agora, eu ia com certeza para a faculdade de contabilidade com o pensamento de que o futuro é esse, mas ao mesmo tempo eu preciso de construir um futuro traduzido a contabilidade para as ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial. Então, se eu falar uma coisa dessa, por exemplo, com meu pai, ele vai falar, eu tô velho para isso, eu sei que tem que se virar. Eu já tô velho para inteligência artificial. Então, o mundo muda muito rápido. Então, só que o futuro, ele está cada vez mais voltado para contadores serem pessoas que ajudam os empresários em tomada de decisão, aquela consultabilidade. Mas existe uma coisa que as pessoas e a maioria dos contadores não olham, que é o Brasil é um eterno lugar onde as empresas que... Eu esqueci o termo que eu posso utilizar, mas empresas que, por exemplo, que não são legalizadas. Informais. A informalidade ainda reina. Sim. Né? Então, por mais que exista essa demanda de pessoas que vão precisar ali do contador consultivo, a demanda desses informais, dessa pessoa que abre 5 MEI, ela é infinita, ela nunca vai acabar. O Brasil é um país que saiu há pouquíssimo tempo de um processo inflacionário gigantesco. As pessoas ainda têm o hábito, que é da época da inflação, de ir fazer a compra do mês. De comprar tudo. Em lugar nenhum do mundo isso existe. Então, essa demanda é muito maior do que essa que a gente acha que é o futuro. O futuro está acontecendo, mas por ele estar acontecendo, isso não deixa de ser uma realidade que ainda existe. Gente que recebe sem nó. Essa é a maior parte. Essa é a maior parte. E é contra isso que eu luto, no sentido de falar sobre a realidade. Porque você não vê ninguém falar sobre isso. As pessoas falam, o contador é consultor. Tá bom, meu amigo. E o açougue? E a loja de roupa? E o cara que vem aqui no Brás e leva um caminhão de roupa para a cidade? Minha irmã. Exatamente, essa é a vida real, entendeu? E aí, quando eu falo isso, os outros até ligam pro meu escritório para me xingar, você sabe, né? Ah, é? Já ligaram e falam, manda o Macedo, manda aviso para mim, manda o Macedo parar de falar. Porque eu falo também de uma forma que às vezes algumas pessoas podem achar como... indireta. Isso, agressiva, mas não é. Tá na realidade. E é o meu jeito de falar, né? Mas... justamente trazendo o que é a vida real. Então, o futuro, ele está acontecendo, a pessoa tem que ficar atenta, tem que acompanhar, mas esse universo desse tipo de empresa, desse tipo de pessoa... Eu fiz até uma postagem
que ela diz o seguinte: se a Receita Federal taxasse o Pix, o Brasil ia parar. É verdade. Porque é fato. Os contadores perguntam: ai, o meu cliente, ele é motorista do iFood. Ele ganha 4 mil reais. Ele tem que pagar imposto de renda? Na teoria, sim. Na prática, Não faz isso. se o governo fosse travar a conta, fosse cobrar um entregador do iFood que vive, né, atravessa, corta essa cidade toda com perigo de morrer, O que acontece, né? ia parar, e o Brasil ia parar. Entendeu? Então, verdade. esse tipo de coisa não funciona na realidade. A vida real é muito mais abrangente e eu não sei, né? Eu ainda estou estudando isso, mas eu não sei se não falam disso por interesse, por medo, né? Até de tocar em assuntos polêmicos, mas eu... Mas, assim, como eu te acompanho, você fala, né, que contador não é babá de empresário. Eu acho que tá interessante. Exatamente. Contador não é babá de empresário. Não é babá de empresário. Você falando isso, nesse contexto todo, sobre a informalidade e tal, você está ligando isso que existe oportunidade para contabilidade por causa dessa informalidade toda que existe, né? A DPG está há 20 anos no mercado, para você ter uma ideia, Macedo. Então, assim, quando começou a história da contabilidade consultiva? Quando veio as contabilidades online, que existe o... Vamos falar o nome. Existe o antes e depois da Contabilizei. Existe antes e depois de Cristo. Existe as contabilidades antes e depois da Contabilizei. Pronto. Sim. A Contabilizei chegou, veio para movimentar o mercado e nunca mais o mercado foi o mesmo. E aí surgiu o termo de contabilidade consultiva. De fato, um contador, sim, ele consegue ajudar o empreendedor, porque um contador vai olhar os números ali, se ele sentar contigo, ele fala assim, olha, você está errando nisso, errando naquilo outro, tal. Isso é verdade, isso é verídico. Só que a gente sabe que para o contador conseguir fazer isso, o empresário tem que estar disposto, tem que estar aberto. Tem que ter um fluxo grande. Exato, tem que ter um fluxo grande, enfim. Tanto é que teve um tempo que a gente trocou de contador, porque o meu sócio estava assim, não, a gente precisa de um contador consultivo e tal. Trocou para o contador. Só que viu que eu falei assim, gente, se a gente não corre atrás, se a gente, não adianta. É só um nome bonito para a mesma coisa. Exato. Se a gente não corre atrás, se a gente não está ali, vamos sentar, vamos ver isso daqui, se a gente não vai atrás de conhecimento, se o empreendedor não vai atrás de conhecimento, ele sempre vai ficar ali, vai depender, acabou. Olhando para esses termos na visão do Macedo. Então, e agora que tem essa coisa da contabilidade consultiva, a concorrência acirrada, como que o contador vence isso? Perfeito. Olha só, eu sou do tipo de que se você não pode contra eles, junte-se a eles. Mas Deus me livre vocês cobrarem R$ 39,90 aí de mensalidade também, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? É que não tem como a gente querer competir. E o que foi criado? Justamente formas de valorizar o nosso serviço para poder continuar cobrando um precinho um pouco mais caro. Sim. Falando, o meu é contabilidade consultiva, então eu posso cobrar mais caro do que uma contabilidade online. Só que na prática, é tudo a mesma coisa, digamos assim. A maioria das empresas do Simples Nacional, por exemplo, são empresas básicas em que emitem uma nota fiscal, né, uma empresa médica, uma empresa de serviço. Que contabilidade que uma empresa dessa tem? Não existe. Por quê? Porque, na realidade, a pessoa abre uma empresa, ela emite uma nota fiscal, o médico formou, emite uma nota fiscal, ele recebeu lá os 20 mil dele, ele vai trocar de carro, ele vai para a Europa, ele vai pagar o FIES. Essa coisa de separe o dinheiro da empresa do seu dinheiro, me dá vontade... Pode falar, Marta sincera. Sabe, me dá vontade de fazer assim, porque isso não existe. Sim. Entendeu? Então, essa é a realidade da maioria, né? Pode até não ser da maioria, mas pelo menos da maioria do meu escritório. Então, essa diferença entre o pessoal chega para mim e fala, Macedo, pelo amor de Deus, o que é que eu tenho que fazer? O que eu coloco como saída? A pessoa recebeu o salário dela e torrou, pagou o cartão de crédito. O que eu vou fazer? Contador não é babá de empresário. Porque isso parte do pressuposto de que é nosso dever educar o cliente no sentido de que vamos deixar um caixa para você reinvestir, tá? Mas uma empresa de serviço dessa não tem nem o que você fazer. Então, realmente é só emite a nota, gera o imposto, manda para o cliente, ele paga
vida que segue. Transmite a declaração acessória, vida que segue. Então, essa contabilidade consultiva, ela depende do cliente já ter um fluxo grande, tá faturando muito, ter vários funcionários. E não é o caso de quem está começando. Quem está começando não vai ter um cliente desse tipo. Então, o que eu falo sobre junte-se, né? Se você não pode contra eles, junte-se a eles. É justamente você encontrar formas de não ter que falar que o seu... eu faço contabilidade 4D, né? Esses nomes, porque é tudo a mesma coisa. Mas encontrar formas de valorizar o seu serviço sem ter que colocar um nome diferentinho. É valorizar o seu serviço como? Vai lá na casa do seu cliente, visita ele, então. Qual que é o seu problema? Meu problema é no financeiro da minha empresa. O que a gente pode fazer para te ajudar, então? Você ser mais efetivo e não mais bonitinho, mais da moda. Entendeu? Entendi. E isso que eu faço na minha empresa. Eu chego lá e falo, sabe esse trem que você já ouviu falar de separe o dinheiro da empresa? Aqui não tem meia conversa, não. Não existe isso. Aqui você vai... O que você fez com o seu primeiro salário? Pergunta. Aí fala, eu limpei meu nome. Vai colocar na contabilidade lá da empresa dele que ele... Nossa, que saída que é essa? Não tem. É tudo distribuição de lucro. Essa é a vida real. E é isso que eu tento passar, entendeu? Entendi. Show de bola, gente. Esse foi o SinceraCast mais sincero. Muito bom, Macedo. E a gente sabe que podcast, pessoal, é uma coisa de louco, né? O pessoal hoje em dia quer consumir só miojo, não tem jeito. É verdade. Com certeza. Só os cortes. Com certeza vai voltar aqui, mas assim, deixa um recado final para os contadores. Eu te agradeço. Nossa, foi um bate-papo muito legal, muito descontraído. Realmente, você tem uma comunicação muito bacana. É verdadeiro, fala o real do dia a dia. Fala aí, deixa um recado final para o pessoal que está assistindo a gente, que você pode agregar aí para eles. Eu devia ter pensado nisso. Eu devia ter pensado que essa pergunta ia acontecer. Eu não pensei em nada programado, mas o que me veio aqui na cabeça agora é o seguinte. Se eu tenho uma mensagem para dar para os contadores, em geral, nunca se dê por satisfeito. Nunca se dê por satisfeito pela forma que os seus clientes estão, pela forma que os seus funcionários estão, pela forma que a sua vida está acontecendo. E não só no sentido da contabilidade em si. Faça as coisas... deixa eu usar uma analogia aqui. Tá. Sabe quando o cara separa da mulher e aí ele vai para academia, e aí ele perde peso, Sim. e aí ele muda de vida, para de fumar? Por que não fez antes para salvar? Né? Então é isso que eu digo para os empresários, no sentido de que faz antes. A gente tem tempo. Pega uma meta da sua empresa e fala, os meus funcionários estão só pela morte. Troca um de cada vez. Você não aguenta pagar rescisão, não? Vai devagar. O tempo até então está a nosso... A não ser que você vai morrer no ano que vem, né? Mas o tempo está a nosso favor. Eu, por exemplo, estou com 30 anos. Eu tenho projeto para os meus próximos 20. Eu vou conseguir fazer todos? Provavelmente não. Mas os que eu conseguir, eles já vão me colocar... É uma construção, né? Um dia de cada vez. Então, um dia de cada vez. Eu agora estou entrando no projeto Pai, que vai ser a viagem mais louca da minha vida. Ô, delícia. Eu falei lá com o escritório, eu vou tirar o afastamento de paternidade. 6 meses sem pisar aqui. Não vai poder, não. Mas é isso. Não se dá por satisfeito. Eu não me dei por satisfeito porque eu tinha minha esposa lá trabalhando e correndo atrás e eu precisava de acompanhar, senão eu ia ficar para trás. Mas muita gente não tem uma coisa dessa. Então a pessoa tem que encontrar... É mais difícil, mas a pessoa tem que encontrar essa força lá dentro dela. Sim. Né? Eu encontrei para várias outras coisas. Para contabilidade, eu parei de fumar, parei de beber, virei uma pessoa mais séria, digamos assim, mais responsabilidade. Mas tudo porque... eu fui buscando caminhos, né, de melhorar cada dia. Então é isso. Se a gente não dá por satisfeito, todas as coisas andam. Macedo, parabéns, viu? Parabéns. E eu tenho acompanhado a trajetória aí. É tudo real. E para quem quer te seguir, quem quer conhecer mais sobre Macedo, onde eles te acham? Se você quer me ver falando mal de faculdade, de dinossauro da contabilidade, mais um monte de coisa, @macedonet.
Lá no Instagram, no YouTube, todas as redes. Show de bola, então segue lá, a gente vai colocar aqui. Macedo, eu sei que você veio lá de Minas, obrigada por ter vindo até aqui, te aceito o meu convite, obrigada, foi um bate-papo excelente. Quando você voltar para São Paulo, vamos marcar de novo, porque a gente tem muita coisa, conversa, história para contar, um monte. Eu lembrei de cada, mas senão eu ia ficar aqui até meia-noite, mas eu agradeço demais, eu não poderia deixar de vir aqui, prestigiar o serviço que vocês estão prestando para minha empresa, no site, blog, postagens, roteiros, tudo de primeiríssima qualidade. A equipe toda tá de parabéns. Obrigada. Tá agregando demais lá na empresa. Show. E nós estamos começando a colher os frutos. Então eu agradeço. E pode marcar a próxima. Com certeza. Na próxima eu vou estar com meu bebezinho. Isso aí. Bem isso mesmo. Vem com ele aqui, que espaço aqui tem. Ótimo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer. Prazer todo meu. Gente, você que ficou até aqui no final, curte, compartilha. Divulga lá pros seus amigos. Quanto mais você divulga, mais você ajuda. E você que não gostou, manda lá pros inimigos. Fala assim, afinal, isso aqui é muito ruim. Vou mandar lá pros meus inimigos, beleza? E um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.